Da gente falar sobre as mentiras que a gente conta pra gente mesmo, ou então tá na hora da gente falar da nossa verdade. Mais uma lição do dia ao vivo hoje, quando eu acho que eu tenho um tema relevante ou importante para falar e que acho que vai demorar um pouquinho mais do que 10 minutos, eu venho fazer a lição do dia ao vivo porque eu sou desses. E hoje, para ficar um pouquinho mais divertido, eu convidei uma amiga minha, que também é psicóloga, para a gente poder falar um pouquinho da verdade, por que, que a gente mente, por que, que a gente não tolera a verdade e etc. Bom, eu, como vocês sabem, no começo de toda live, a gente fica esperando a pessoa chegar e tal. Mas pra não deixar vocês demorando, pra não ficar enrolando, eu queria ir contando pra vocês um pouquinho de onde surgiu essa ideia de fazer essa live. Ontem eu fiquei assistindo uma série até bem de noitão, é a série da Rachel, que tá no Netflix, que é muito legal, vai falar um pouquinho sobre manicômio e tal. E eu comecei a pensar, olha as pira, né, gente? Tava na cama, comecei a pensar sobre método científico, sobre. E aí comecei a conversar com meu namorado e falar pra ele sobre a questão da verdade, né? Por que, que é tão difícil para as pessoas lidarem com a verdade? Por que, que é tão difícil para as pessoas aceitarem a verdade quando elas têm tanta facilidade com a mentira? E é sobre isso que olha só, a Márcia já me chamou para fazer a transmissão. Conversar hoje com vocês. O que acontece que pra gente a mentira é tão bem aceita e quando a gente fala a verdade, a coisa muda de figura. Márcia fez o quê? Colocou uma cadeira ali. Vai entrar ao vivo. Quem estar ao vivo, quer dizer, assim não dá. Né, gente, vocês perdoem a Márcia, porque a Márcia o quê? Deve estar o quê? Nervosa, né? Deve estar o quê? Angustiada, que vai fazer a live comigo. Bom, vou esperar ela se organizar aí, que tá carregando. Não sei se vocês estão vendo já, mas para mim tá aparecendo só carregando. Bom, oi todo mundo que tá dando oi. E aí fiquei pensando sobre isso, chamei a Márcia para poder participar junto comigo, porque eu fiquei questionando um pouco por que, que a gente tem essa ideia de que a verdade é tão... Ela precisa de tanta coragem, de tanta... Por que, que a gente precisa de coragem para falar a verdade e a gente não precisa de coragem para mentir? Olha, a Márcia caiu. Estava aqui, não está mais, vamos ver se ela volta. Por que que, quando a gente vai dizer algo que é mentira para alguém, por exemplo, puxa, a pessoa pergunta, né? Ah, como que ficou meu cabelo? E aí tá horrível. Por que que para mentir, por que que para dizer que tá horrível, a gente não se acanha, mas para falar a verdade, por mais dolorida que essa verdade seja, por exemplo, tá horrível, por que que a gente se acanha, né? Por que que a gente tem um termo que eu acho terrível, várias pessoas dando oi, gente, todo mundo. Tem um termo que eu acho terrível, que é a ideia de sincericídio, né? Quer dizer, por que a gente criou esse termo sincericídio? Porque é a ideia de que a gente, ao falar a verdade, a gente pode assustar as pessoas, a gente pode magoar as pessoas, a gente pode ofender as pessoas. E a minha pergunta para nós aqui é, por que que cometer sincericídio é terrível? Por que que as pessoas se ofendem com a verdade, mas cometer mentiricídio é aceito? Né? Por que, por exemplo, que a gente sabe que a maior parte dos casais héteros, gays, lésbicos, a maior parte dos casais, vez ou outra, vivem um momento de traição. Mas tá me chamando de novo, eu vou continuar falando, tá, gente? Porque a gente não perder o nosso precioso tempo. Por que que a gente sabe que a maioria dos casais foram traídos ou traíram em algum momento da vida? E aí, Marcinha, tô aqui, ó, fazendo live sozinho, gata. Cadê você? Gente, eu não consigo mudar isso. E agora, Caio? Como é que eu mudo? Agora, não sei o que você faz. Vira assim, ó, e vai falando comigo assim. Pronto. Mar, eu tô falando aqui um pouco de que as pessoas, todo mundo se relaciona, né, na relação, no namoro e tal, e a gente sabe que é gay, é hétero, é lésbico, todo mundo já traiu ou foi traído. Mas, se alguém chega e fala assim,
Ai, olha, eu quero me relacionar com você, mas eu não te prometo fidelidade. Nossa, aí a pessoa é safada, aí a pessoa é um monstro. Quer dizer, por que se a pessoa fala a verdade, ela é vista com maus olhos, e se ela fala a mentira, se ela vira e fala, não, olha, eu vou ficar com você para sempre, eu vou te amar pelo resto da minha vida, eu nunca vou olhar para o lado. Quer dizer, todo mundo sabe que essas promessas, elas não se sustentam, né? Mas todo mundo faz essas promessas. O que você acha, Mar? É porque a verdade, ela é muito dolorida, né, Caio? Eu lembro que num processo terapêutico, porque para quem não sabe, o Caio já foi meu psicólogo. Hoje não, que a nossa relação é outra, né, Caio? Nem dá mais para ser. E nesse processo terapêutico, eu, no momento de muita dor, de muita não querendo enxergar a minha realidade, e você veio e me falou de forma firme, mas com muito afeto, várias verdades para mim. E aquilo me chocou, doeu, me deixou noite sem dormir, mas eu pude dar um segmento na minha vida, eu pude escolher outros caminhos, mas doeu. É o desamparo, o medo de ouvir a verdade é muito. A gente nega, né? Ô, Mar, mas por que será que a gente fica mais confortável com a mentira do que com a verdade? Porque tem uma coisa para mim que é assim, a verdade, por mais dolorida, como você falou, difícil, dura, e, cara, é assim, um exemplo, né? A pessoa, eu vou falar de mim uma coisa boba, mas acho que é só para exemplificar. Eu tenho 1,69 m, eu sou baixo, para comparado com a média dos homens no Brasil e no mundo, então eu sou bem baixinho. E aí, eu lembro que quando eu era menor, alguém falava, me chamava de baixinho, eu falava que era baixo, e eu ficava ofendido. Só que, eu, me ofendendo ou não, eu tenho 1,69 m, né? Quer dizer, por que a verdade, que, por exemplo, eu sou baixinho, me dói e a mentira não? Alguém falou que a verdade pode doer, mas nunca é injusta. É verdade. Não, mas a minha questão é, por que será que a gente está tão mais acostumado com as verdades, com as mentiras, né? Quer dizer, você já deve ter experiência no seu consultório de o paciente chegar e você fala uma verdade para o paciente começa a te tratar como se você fosse inimiga dele. Sim. Desperta raiva, Caio, desperta como se a gente tivesse contra ele, né? E na verdade, a gente está caminhando junto com ele, a gente está mostrando essa verdade, porque muitas vezes é o que vai fazer com que ele possa se libertar de todo aquele sintoma, de toda aquela dor, porque a gente quer evitar a dor, né, com a negação da verdade, mas a dor Sim. ela já existe, ela já está ali dentro da gente. Alguém falou assim, ó, fugir é reconfortante. Você sabe que tem uma coisa que eu acho curioso nessa coisa da mentira e da verdade, é que as pessoas falam, né, ai, a verdade é dura, a verdade dói, a verdade... Tá bom, então ok, eu concordo com vocês, vamos imaginar que seja isso, mas a verdade é dura, a verdade dói, tá. Mas qual é a outra opção? A outra opção é mentir. Então, por exemplo, Má, quanto você pesa, Má? 82, acho. 82. Vamos pensar que você suba na balança, a balança não mente, ela te mostra 82, você fique com raiva, chute a balança e quebre a balança. Aí você sobe na balança de novo e a balança mostra... Qual que é um peso bom, assim, Márcia, que você adoraria ter? 62? 60. Aí você sobe na balança, a balança mostra 60. Sabe o que me encafifa, assim? Eu fico... Cara, a balança mostrar 60 não muda o fato de que você continua pesando 82. Sim, e aí quem vai estar comigo vai estar o quê? Me sustentando uma mentira também? Eu vou acreditar que eu estou sendo amada, mas nessa mentira, não nessa verdade. Então, quem eu Sim. sou? Quem que eu não sou? Também tem essa coisa toda, né? Falando de peso, eu lembro de uma vez uma paciente, ela chegou no consultório, não sei se já contei essa história aqui, mas enfim, acho que é legal contar. Ela chegou no consultório, gente, ouve a história até o final, antes de ficar de cabelo em pé. Ela chegou no consultório e fez assim, ai, Caio, não sei, eu acho que eu tô mais gorda. E olhou pra mim e fez, você não acha? Aí eu fiz, eu acho que você está
mais gorda. Ela fez, que horrível, como assim você me chama de gorda? Eu fiz, não te chamei de gorda. Eu disse que você está mais gorda. Quando você chegou no consultório, você era menos gorda e agora você está mais gorda. Eu fiz, é um absurdo, como você fala que eu tô gorda olhando na minha cara? Aí eu falei pra ela, fulana, levanta, fica em pé. Na época, no meu consultório tinha um espelho. Aí eu falei pra ela, se olha no espelho. Aí ela se olhou e eu fiz, você acha que você tá mais magra? E ela começou a chorar e fez, eu sei que eu tô mais gorda, mas eu não queria estar mais gorda. Bom, querer estar mais magra não faz de você mais magra. Querer estar mais magra faz de você querer estar mais magra. Quando você me pergunta se você está mais gorda ou mais magra, eu tenho que dizer, se você estiver mais gorda, que você tá mais gorda. E aí eu lembro de falar, ela fez, mas isso é horrível. Bom, se ser gordo ou não ser gordo é horrível, eu não sei. Né? Eu sei que tem pessoas que acham ser gordo bonito, tem pessoas que acham ser gordo feio. O que eu não posso negar é que tem pessoas que estão mais gordas, e aí não tem um critério tipo, o que é ser gordo. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é objetivamente. Se você pesa 60 quilos hoje, e daqui um mês está pesando 80, você está mais gordo. E aí, a gente trabalhou um pouco isso. Diante dessa verdade, você está mais gorda, o que dá para fazer? Bom, dá para se amar, se aceitar, se gostar. Dá para comer mais e ficar ainda mais gorda. Dá para querer emagrecer, ir para academia e fazer dieta. Quer dizer, diante da verdade, tem 128 coisas que a gente pode fazer. Mas, enquanto eu fico negando a verdade, enquanto eu fico achando, falando, não, eu tô 20 quilos mais gordo, não, tô mais magro, eu nunca consigo entrar no processo de mudança. Sim, sim. Você me fez lembrar também de um caso parecido, mas era uma pessoa que não se conseguia se relacionar, não tinha amigos, e ela falava assim, aonde eu vou as pessoas falam que eu sou chata, que eu sou desagradável. E aí eu falei, e não é? E aí vai aquele choque, aquela coisa, mas né, a partir daí, o que a gente vai poder fazer, onde a gente vai poder melhorar, porque senão sempre vai ficar com aquilo e nunca vai poder avançar, né, Caio? E é louco, né, Má? Porque quando a gente fala isso, a pessoa se ofende, tipo, como assim? Você tá me chamando de chato? Mas por que eu pegaria alguém que é chato e chamaria, por exemplo, de legal ou de querido? Por que é afetuoso? A pergunta é para quem estiver assistindo, pessoal. Por que seria afetuoso, amoroso? Dizer uma mentira e não é afetuoso dizer a verdade, né? Quer dizer, por que ao dizer a verdade, o outro, ou você, ou eu, a gente se ofende como se a verdade ela fosse uma crítica? Porque também tem isso, né, mas nem toda verdade é uma crítica. Por exemplo, dizer que alguém está gordo não é uma crítica. Dizer que eu sou baixo não é uma crítica. Dizer, por exemplo, que alguém é infiel, você acha que é uma crítica dizer que uma pessoa é infiel? Talvez seja uma verdade, né? Não uma crítica. Porque se a pessoa realmente, sei lá, tem uma esposa, e aí, no final de segunda, sei lá, de terça-feira à noite, ao invés de ficar no trabalho até mais tarde, ela vai lá, o cara vai lá e transa com a secretária. Uma coisa bem clichê. E a gente fala que ele não é fiel, isso não é uma crítica. Isso é um apontamento da verdade. E aí, o que eu acho que pega é que muitas pessoas mentem para elas mesmas. Então, elas vão mentindo, e elas mentem tanto para elas mesmas que quando a gente aponta uma coisa que é óbvia, elas ficam bravas porque a gente está deslocando uma mentira que elas acreditaram, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Má. Você acha que a pior mentira é a que a gente conta pra gente mesmo ou pro outro? Puta, né? Mentir pra gente é foda, hein? Mentir pra gente é muito ruim. E a gente fica nessa cisão, né, Caio? Eu, no meu processo terapêutico, eu também vejo assim, parte de mim sabe que aquilo é verdade, sabe que aquilo é real, que aquilo é dolorido, mas está ali, mas parte de mim nega essa verdade. E aí dá um nó na sua cabeça. E quanto mais desamparo a gente sente, mais medo, mais angústia, a gente tem de ir para a negação, não para esse lado que está ainda desflorando para a verdade. Eu fiquei pensando nisso, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Eu minto, tá? E acho que é importante dizer isso. Assim, Não. Até quando a gente fala que não mente, a gente já tá mentindo, né? Porque tá para nascer alguém que chegou aos 30 anos de idade sem contar uma mentira. E eu minto. E às vezes eu me questiono o porquê da minha mentira. Sabe uma coisa que eu aprendi, Má?
que a maioria das vezes quando eu minto pro outro, não para mim mesmo, na maioria das vezes quando eu minto pro outro, eu minto muito mais porque eu percebo que o outro prefere a mentira do que a verdade. É quase, eu costumo fazer um teste, não, que não é um teste, tipo, não é que eu penso racionalmente, vou testar essa pessoa, mas eu vou introduzindo verdades homeopáticas, assim, e vou vendo como a pessoa reage. E eu percebo que a maioria das pessoas se incomoda com a verdade, mas se abre, se aproxima a partir da mentira. Sim. Então, eu acho que também a gente tem que lembrar de um ponto importante aqui, que a gente vive numa sociedade que se fundamenta na mentira, né? E a pergunta é, como que a gente muda isso, né? O processo terapêutico ajuda muito, né, Caio? Ter essa coragem de encarar a verdade, a coragem de estar também seguindo as consequências dessa verdade, porque tem consequências, né, muito doloridas. E Ô, Márcio, deixa eu fazer uma pergunta. Você faz. já teve terapeutas que mentiam pra você? Eu acho que sim, por falta de experiência. Foi Porque você muito. falou, né, do processo terapêutico, então eu fiquei pensando. Eu fiz terapia com umas... Eu já fiz terapia há 10 anos. Eu já fiz terapia com algumas pessoas. Eu tive uns 5 ou 6 terapeutas na vida. E, cara, eu tenho certeza que teve terapeutas que mentiram pra mim, porque não tinham coragem de sustentar a verdade, sabe? Tipo, e eu, olha só, confessando aqui, gente, porque a verdade tem que ser dita. Eu mesmo, no começo da minha clínica, já menti para alguns pacientes. Eu lembro, Má, de uma paciente minha, que ela era feia. Sim. Feia. Sabe quando você olha para uma pessoa e você pensa, que feia? Pois é, ela é feia. E aí, e gente bonita é igual a gente feia, né? Só que bonita. Então, ela tinha os mesmos sofrimentos que ela era feia. Um dia ela falou pra mim assim, ai, Caio, eu não sei como eu faço, porque eu sou muito feia, ninguém vai me querer. E eu lembro, Mar, que meu primeiro impulso foi dizer pra ela assim, não, imagina. Você é bonita. Oi? Você é bonita, você vai conseguir namorar. E aí eu lembro de, na época eu tava na faculdade, não posso falar isso, senão a pessoa vai saber quem é. É muitos anos atrás. E aí eu lembro de levar pra minha supervisora e falar pra ela, meu Deus, a mulher falou pra mim que perguntou pra mim se ela é feia, e eu acho ela feia mesmo, como que eu vou falar pra ela que ela é bonita? Eu lembro que a minha supervisora, naquele dia, ela me deu uma coisa que é uma preciosidade. Assim, ela falou, Caio, não é sua função proteger a paciente Sim. da verdade. Né? Primeiro que assim, você acha ela feia? Acho. Todo mundo no mundo vai achar ela feia? Acho que vai. Mas eu não sei. Eu não sou todo mundo do mundo. Né? Pode ter gente que vai achar ela bonita. Sim. E aí, a gente... E eu tô falando isso, mas trazendo esse ponto... Peraí. Estou trazendo esse ponto porque você falou de processo terapêutico. Não basta ser qualquer processo terapêutico ainda. Você ainda tem que dar a sorte de encontrar um terapeuta que, gente, ó, vou falar rasgado, tá? Que tenha cu de te dizer a verdade. Porque dizer a verdade, além de ser difícil, porque a outra pode se ofender e tal, às vezes é comprar uma briga. Né? Às vezes você fala para a pessoa, olha, eu lembro, nossa, uma vez eu falei para uma paciente, como você se sente se vendendo por sexo? Fazendo sexo por dinheiro, né? Cara, eu achei que ela ia me bater no consultório. Por quê? Porque ela não queria. E ela fazia isso. Assim, ela saia com o cara, se o cara pagasse o restaurante, a comida, levasse ela não sei aonde, ela dava. E aí ela ficou ofendidíssima com aquilo que eu perguntei para ela. E aí eu fui aprendendo isso. Assim, falar a verdade, você ainda tem que ter cu, tem que ter peito para encarar o que vem dali, né? Exato. E eu fui aprendendo a ter cu no meu processo como profissional. E o medo é que, de repente, de magoar, como você ficou falando, né, com essa paciente, ou deles irem embora, mas, na verdade, é incrível, eles não vão, né, Caio? Eles se sentem vistos, eles se sentem ali pela primeira vez olhados de forma real. E isso não tem preço. Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas é louco, né, Mar? Eu lembro de uma... Deixa eu contar uma coisa pra vocês, a Mar pode confirmar. Antes, eu dou supervisão para um grupo de psicólogos. Em algum momento, eu fiz um grupo
de atendimento clínico só para psicólogos. A Márcia era uma dessas psicólogas e tinha outros psicólogos ali. A gente caminhou um tempo junto, foi super legal o grupo terapêutico e tal. E depois que o grupo se dissolveu, alguns desses psicólogos viraram parceiros de supervisão. Então eu passei a supervisionar o trabalho deles e a gente começou a trabalhar juntos nesse lugar de supervisão. Aí um dia, a Márcia e outro pessoal na supervisão estavam falando de como eu sou duro como terapeuta, que eu sou direto e que não sei o quê. E eu pensei, gente, eles estão acabando comigo, né, tal. E aí alguém fez, Caio, e quando você volta a atender a gente? Aí vocês, eu quero também. Quer dizer, por mais que todo mundo fica meio tipo, a verdade é horrível, a verdade... Na hora do vamos ver, todo mundo se pode escolher, prefere relações verdadeiras. A maioria das pessoas não sustenta as relações verdadeiras, né? Quer fugir da verdade. Mas quando a gente encontra alguém que fala a verdade pra gente, cara, a gente cola naquilo, porque é tão raro alguém ser verdadeiro com a gente, que quando alguém tem coragem, a gente fala, calma, pera, essa relação é uma relação que vale a pena, né? Até com amizade, né, Caio? Porque eu tenho uma amiga desde a infância e aí ela me ligou falando, vamos em tal lugar, tal, você quer ir comigo? É um lugar que a gente já conhece. E eu falei na lata para ela, eu falei, a minha verdade, eu falei, olha, não tô afim, não quero ir. E ela ficou estarrecida com isso. Como? Eu te conheço há tanto tempo, nós somos amigas, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A nossa amizade é a mesma. Só que a verdade de agora é que eu não quero ir porque eu não estou afim, nem inventei desculpas. Mas demorou. Isso que você está falando é tão interessante, porque como todo mundo mente, quando a gente fala a verdade para alguém, a pessoa fica assim, como assim você está falando a verdade para mim? Não, olha... Eu falei para ela, eu falei, você preferia que eu inventasse uma dor de barriga ou alguma coisa? Eu poderia ter inventado, mas a verdade é essa, né? Deixa eu ver se fala assim, Estro Põe, não sei se fala assim. Falou, a gente aprende que a mentira é educada. Gente, olha que bizarro. A gente ensina para a criança que ela não pode mentir com a palavra, mas com as nossas ações a gente ensina que ela não pode falar a verdade. Tem um caso clássico, mas eu sempre conto, você já ouviu essa história umas 20 vezes, mas eu vou contar para o povo que está assistindo e para quem for assistir esta live para a posteridade. É aquele caso que tinha uma amiga minha, foi no shopping com a filha, e ela entrou no elevador, e aí entrou uma moça gorda, e aí a filha fez, a menina fez pra mãe, mãe, e a mãe, né, deu aquela respirada, porque conhecia a filha que tinha, mãe, olha que mulher gorda, a minha amiga ficou toda constrangida, saiu do elevador e fez, filha, pelo amor de Deus, a gente não pode falar com a pessoa que ela é gorda, a menina, mãe, ela é gorda, mas filha, isso ofende as pessoas e tal. Basicamente, minha amiga ensinou o que pra ela? Minha filha, mente, né? Vai vendo. Uma semana depois, minha amiga voltou era um shopping, nesse mesmo shopping, para trocar o que ela havia comprado na semana anterior. Entra no elevador e, de repente, vem uma moça obesa, bem mais gorda do que a moça da semana anterior. E a menina fez, mamãe, minha amiga, cala a boca, menina, que já sabia que ia vir, né? Mamãe, olha, mamãe, que mulher magra! E aí a mulher ficou toda constrangida, tirou ela de lá. Quer dizer, a menina ainda achou que estava fazendo certo, né? Chamando a pessoa obesa de magra. É isso que a gente faz com as crianças. A gente vai minando a verdade como se a criança não pudesse saber, né? Como se o adulto que é gordo ou que é o que for, não pudesse lidar com aquilo. E eu acho que é importante falar que a verdade, às vezes, ela não é agradável mesmo, né? Tipo, cara... Tem disso também, né, Caio? Às vezes são verdades duras, né? Que a gente tem que falar. Eu já tive que falar para filhas, por exemplo, que queriam muito o amor daquela mãe, demais, e chegar e falar, ela não te ama, ela não tem essa capacidade para te amar. E aquilo também doeu muito de falar que aquela filha não era amada por aquela mãe. Então, dizer também determinadas verdades também dói bastante, né? Dói, mas liberta. Você contou dessa história e num dos mergulhos, gente, só um parênteses aqui, mergulho é um evento que a gente faz, a Márcia é uma das terapeutas que está comigo no mergulho, que é um evento de cura terapêutica que a gente faz em 4 dias e tal. Maravilhoso.
maravilhoso, profundo. E aí, num desses mergulhos, eu estava lá com uma paciente e eu tive que ajudar ela a chegar numa verdade, mas que era uma verdade super difícil, que era ela poder assumir que não amava a mãe dela. E eu lembro de estar diante daquela verdade e pensar, meu Deus do céu, né? Como que eu vou falar para essa pessoa que está na minha frente, ajudar ela a enxergar que a verdade dela é que ela não ama a mãe dela? Que duro isso, né? Bom, e aí lá no evento, chegou um momento que a gente teve uma intervenção e que eu pude ajudar essa paciente, ela pôde dizer, não ama minha mãe. E por mais duro que fosse isso, o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa pôde ressignificar o amor dela com a própria filha. Por quê? Porque ela achava que ela não amava a mãe dela por culpa dela mesma. Na verdade, a mãe dela não tinha sido uma boa mãe. Quando ela pode se libertar e poder dizer, a verdade é que eu não amo a minha mãe, porque eu não tive uma boa referência de mãe, eu não fui amada, eu não tenho isso, vou seguir em frente. Aí ela pode construir do zero a relação dela com a filha dela. Né? Então, e aí a gente acha que a verdade é dura, que a mentira é melhor, que protege, mas quando a gente fala a verdade, é como se a gente... Imagina uma pele, Mar, cicatrizou toda errada. Sabe aquela cicatriz que é toda torta? É como se a gente pegasse uma faca, um bisturi, uma faca não, né? Um bisturi, e cortasse aquilo. Na hora vai sangrar, vai doer, vai ser desesperador, mas quando a gente rompe aquela ferida que cicatrizou toda mal feita, a gente tem a chance de reparar aquilo e de criar uma costura mais... que realmente cure, né? Eu acho que a gente passa até a existir, né, Caio? Porque vivendo nessa mentira, nessa negação da verdade, é como se a gente deixasse de existir. E aí a gente vai criando um personagem, é uma coisa muito horrível. Sim. Deixa eu fazer uma pausa. Pessoal, nós estamos em 26 pessoas assistindo. Se você acha que está fazendo sentido essa live, que ela é legal, faz uma coisa aqui pra gente. Clica no botãozinho aqui, ó, de compartilhar e manda essa live para alguém que pode curtir, que pode se beneficiar disso. Às vezes um amigo seu que tem dificuldade com a verdade, às vezes uma pessoa que você ama, às vezes alguém que você não gosta muito, não importa. Compartilha aí que quanto mais pessoas verem esse vídeo, mais pessoas se juntam com a gente para pensar sobre isso. E aí, Maio, eu queria dar um passo para frente. Às vezes a gente constrói a nossa vida mentindo. Como a gente pode passar a falar a verdade? Porque uma coisa que eu vejo na clínica é assim. A pessoa mentiu a vida inteira. Tá 15 anos lá numa relação, e aí, depois de 15 anos mentindo. Aí um dia vem pra terapia, começa a pensar sobre a verdade, quer chegar no casamento e contar tudo, né? Quer dizer, quer sair rasgando a verdade. Como será que é um bom jeito da gente começar a falar a verdade? Olha, eu, por exemplo, comecei negando aquele café que eu não queria tomar. Sabe, Caio? Sabe quando a pessoa, gentilmente, aquela senhorinha, você vai na casa da pessoa e aquela senhorinha tão meiga, tão lindinha, tão fofinha, te vai e traz aquele café assim, ruim, coitadinha, né? E você, né? Aí eu comecei a treinar, eu falei assim, não, eu tenho que ser verdadeira comigo e tenho que falar a verdade. E eu digo, não, eu não tomo café. Mas não disse que estava ruim, tá? Assim, só consegui dizer que eu não queria. E ela se sentiu muito assim, mal, muito, porque ela sempre estava acostumada. Por incrível que pareça, eu fui conseguindo falar outras verdades para essa minha amiga, por exemplo, de muito íntima, muito... Tem até uma pessoa que passou aqui que disse que perdeu a amizade por ser verdadeira com a amiga. Eu acho que é nesses pequenos treinos, depois fica prático. Acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, Márcio, você traz uma coisa importantíssima, que a gente não precisa começar contando na internet que a gente gosta de dar o cu, sabe assim? Não precisa começar assim. Pode começar com uma coisa isso, recusando o cafezinho. O marido fala assim, ai, meu amor, você gostou da massagem? Tá gostosa da massagem? Ai, amor, não tá tão bom, você precisa se esforçar mais. A gente pode começar com pequenas coisas para ir aumentando. Outra coisa. Antes eu atendia de saltinho, né? Aí depois a minha coluna não deixou mais. A minha verdade é que, ó, descalço. Mas aí, assim, a pessoa tem dia de salto. Não precisa de direto para descalça.
começa a ter dia de salto, aí vai para um sapatinho, aí vai para o descalço, né? Mas eu acho que a primeira dica, então, que você deu é excelente, que é comece com as pequenas coisas. E depois, Má, eu acho que a segunda coisa, uma dica mais importante é aprender a sustentar. Sim. E o que muita gente faz? Fala a verdade. Aí vê que a verdade é assustadora, a pessoa, não era isso, não foi o que eu quis dizer. Não, cara, foi o que você quis dizer. Eu acho que Eu podia falar para aquela amiga, tá bom, você tá chateada, eu vou, então eu vou com você onde você quer ir. Não, sustentar também é o outro passo, bem importante. Não é fácil. Eu não vi se o Beto entrou, espero que ele não esteja aqui, vou poder contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem, o Beto está muito tempo sem dirigir. E aí eu falei para ele, amor, pega o carro, dirige você. Dei para ele meu carro e ele estava super nervoso. E aí, na ida, eu fui mais na minha, sem fazer muita piada, porque a pessoa já está nervosa. Você ainda fica brincando e tal. Bom, na volta, a gente estava descontraído, a gente tinha ido numa pizzaria, a gente comeu, fez compras e tal, tava mais felizinhos, e aí eu comecei a brincar com ele e tal. E uma hora eu falei assim pra ele falou pra mim assim, você fica seguro comigo dirigindo? Eu fiz, eu tô morrendo de medo, não sei o quê. E ele ficou meio ofendido, porque ainda fiz piada, né? Porque você sabe como eu sou, né, Má? Eu ainda dou aquela... Eu fiz, imagina, você tá dirigindo mal pra caramba, não sei o quê, tá subindo na calçada, eu comecei a brincar com ele. E aí ele chegou aqui em casa, bravo, ele fez assim pra mim, porque você foi muito insensível em dizer que eu não tava dirigindo bem. Aí eu fiquei tipo, mas eu não tava mesmo dirigindo bem. E aí eu falei pra ele, fez, então por que você me deu o carro? E eu fiz, por quê? Apesar de você não estar dirigindo bem, eu quero que você treine para que você fique seguro. Quer dizer que a pessoa não está dirigindo bem não significa que você não quer apoiar ela, que você não vai deixar ela dirigir mais vezes, que você não vai estar... Hoje na supervisão também aconteceu uma coisa e você estava. Né? Uma psicóloga lá estava tipo, começou meio que chorar, dizendo, eu fiz merda, não sei o quê. E eu fiz, você fez merda. Mas isso não significa que você não vai acertar na próxima. Eu não vou passar pano, não. Você acertou. Não, errou. Agora... dizendo a verdade que fez merda, você vai poder fazer muito melhor depois. Exatamente. Eu lembro, Má, que eu tive um namorado que ele lutava muito com a balança, assim, sabe? E aí um dia ele falou pra mim, você acha que eu tô gordo? Eu fiz, acho. E o que ele escutou? Que eu não tinha tesão nele. O que ele esqueceu de escutar? Eu, Caio, pessoalmente, eu prefiro um homem mais gordo do que um homem mais magro. Só que na cabeça dele, só de eu ter falado que ele estava gordo, já era uma ofensa. Quando era só uma constatação. Porque a próxima fala era, e vem aqui pra gente transar, porque a mim não incomoda nada. E acho que esse é um outro ponto, a gente poder sustentar isso, de dizer, olha, cara, não dirigiu bem. E não tem problema, eu te amo mesmo assim. Porque eu acho que na nossa sociedade as pessoas aprendem que se alguém discordar delas, e se elas discordarem de alguém, isso significa romper, né? Então a gente mente para o outro não romper com a gente. Romper, não amar, não ter afeto, não querer mais a pessoa. E é justamente o oposto, né, Má? Quanto mais verdadeiro alguém é com a gente, maior prova de amor. E quanto mais verdadeiro uma relação pode ser, mais amor tem entre a relação, né? Sim. Foram com as verdades que eu tenho colocado para mim e tenho ouvido. E é engraçado, porque quando você começa a ser verdadeira, a falar a verdade, fica mais fácil também para você ouvir essa verdade. Já não te machuca tanto, né, Caio? Já não é mais aquela coisa, uau, doeu demais. Não, você para pensar e fala, mano, é verdade, o que eu posso fazer? É verdade. E é louco, você falou uma coisa aqui, esses dias eu vivi uma experiência um tempo atrás, Má, que alguém me disse uma verdade dessas bem doloridas e eu fui reagir. Sabe quando você vai, criança ferida, que quer reagir? E eu lembro de pensar, não, pera, por que eu vou reagir a isso? A única reação legítima de eu ter aqui é eu mudar. Porque se eu mudar, isso que me doeu não vai doer mais. Por exemplo, se... sei lá, eu sou mentiroso. Eu sempre minto. E aí, se alguém virar pra mim e falar, você é mentiroso, e aquilo me dói, o que eu posso fazer? Parar de mentir. Porque daí se a pessoa falar, você é mentiroso, eu vou falar, puxa, não sou. Ótimo, aquilo não dói. Porque a verdade só dói porque ela é um dedo na ferida, né? E o problema do dedo na ferida não é o dedo.
É a ferida. A gente fica querendo cortar os dedos fora, quando o que a gente precisa é tratar a ferida e não destruir o dedo. Sim, para receber a verdade, vai amadurecendo, Caio, vai trabalhando, sei lá, a nossa humildade, a nossa maturidade, uma série de coisas vem junto. Mas qual foi a verdade mais difícil que você já ouviu, que você acha, assim? Foi com o meu psicólogo, Caio Graneiro, onde eu era ainda aquela pessoa aquela filha muito sedenta por amor da mãe, né? Sempre estava em busca, lutando, e isso era algo que estava paralisando toda a minha vida como um todo, né? Porque eu queria uma aprovação dela, né? Que é bem diferente, Caio, aprovação e aceitação, né? Uhum. E foi quando você levantou, ficou de pé, você pôs a mão, meio que segurou assim, eu vi que foi difícil até para você. Você ficou meio de lado assim, você olhou para mim e falou: Má, você não vai ter o amor da sua mãe, você nunca teve, né? E se você não se deparar com isso, você não vai prosseguir, seguir a tua vida. E aquilo foi um choque. E é aquilo que eu falei para você já, né? Era uma divisão. Parte de mim tinha consciência daquilo. Parte de mim estava ali dentro. Eu tinha, né? E parte de mim negava, porque a sensação de desamparo, de medo, de rejeição, de tudo era muito forte. Era Uhum. muito dolorido. Então, eu preferia a parte da negação, da mentira. Sim. Mas quando você falou para mim, nesse processo terapêutico, que a gente já estava trabalhando isso, foi tudo bem que eu chorei, sei lá, 3 dias, né? Essas coisas todas, mas eu pude seguir. E Você eu ficou falando, mas eu fiquei pensando, ser eu, verdadeira com as minhas pacientes em relação a isso, sabe? eu sou gay, né? Hoje em dia todo mundo me vê, eu falo de gay, namoro, ando de mulher na rua, sou todo pra fentex com as coisas de ser gay, mas eu não fui gay, eu não nasci bem resolvido com isso, né? Eu lembro que a primeira vez que alguém diretamente assim falou pra mim, Caio, você é viado, meu filho. Eu lembro que um amigo meu falou pra mim assim, olha só o que meu amigo falou pra mim. Caio, você não é bicha, você é trixa. Eu lembro de aquilo. Nossa, Márcia, parecia que ele tinha rasgado meu coração. E foi tão difícil poder ouvir aquilo. Mas, tão libertador alguém olhar para mim e pegar. Porque a gente esconde, muito escondido a nossa verdade, né? Quando alguém traz para fora, é desesperador. A gente quer. Mas também é tão libertador. É tipo né? Eu lembro depois, anos depois, eu já era gay, já um terapeuta falou para mim, você fica aí com seus discursos, mas você é um puta de um moralista. Nossa, eu pensava, eu moralista? E aí, nessa eu descobri que eu era pudica, eu descobri que eu era cheio de nhenhenhê no sexo, eu descobri que eu tinha um monte de vontade, que eu mas eu não sabe aquela coisa que eu não conta nem pra você? Eu não tinha coragem nem de contar pra mim que eu queria aquelas coisas. E foi essa intervenção que doeu pra porra, que eu pude então começar a estudar corpo, me aproximei do Foucault, fui atrás. E olha que louco, hoje, anos depois, eu sou um cara que trabalha com corpo, que trabalha com sexualidade. Talvez eu nem fosse quem eu sou hoje se aquele cara lá atrás não tivesse falado para mim quanto eu era moralista, né? Sim, sim. Caio, ó, tem vários comentários bacanas. Quer dar uma lida, ó? Dá. A autoestima distorcida também atrapalha na recepção da verdade. Nossa, isso é muito... Quem que falou? Peraí. É o Samuel, muito legal isso. Samu. A gente teme as consequências da verdade quando acontece, liberta. A verdade que dói, mas quando você diz para você mesmo a sua própria verdade, você cresce. Queria comentar disso que o Samuel falou da autoestima distorcida. A autoestima distorcida é uma praga. Que a pessoa fala assim, puxa, não posso ir no seu aniversário porque minha mãe morreu. A pessoa ouve, não posso ir no seu aniversário porque você não tem valor e eu não gosto de você. Sim. Aí o chefe diz, olha, eu não vou te dar
eu não vou te dar essa tarefa porque você já tá com muito trabalho. A pessoa ouve. Eu não vou te dar essa tarefa porque você é incompetente. Aí a namorada fala, eu não vou fazer sexo com você porque eu tô com dor de cabeça. A pessoa ouve. Eu não vou fazer sexo com você porque seu pinto é pequeno. Né? A autoestima, ela torce a verdade e ela ainda projeta no outro como se o outro tivesse... Mas quantas vezes no consultório eu tive que ficar, tipo, com cara de cu, assim, tipo, ai, que saco. Porque eu falei a pessoa entendeu tudo o que eu disse, menos Sim. o que eu quis dizer. Sim, mas essa coisa de autoestima distorcida, por isso que a verdade ela é tão, quando você fala que é libertadora, ela liberta até nisso, né? Porque antes todo o assunto relacionado à mãe eu ouvia distorcido, e sempre a culpa era minha, né? Então, eu sou amada pela minha mãe, logo eu não sirvo para isso, não sirvo para aquilo, não sirvo para ser mãe, não sirvo para mais nada, né? E aí eu ouvindo determinadas coisas na minha vida e ia distorcendo, como você deu aí, como o Samu falou dessa distorção, como você estava explicando. E num passe, assim, quase mágico, mas não foi mágico, foi bem dolorido, eu pude trabalhar até isso dentro de mim. Olha como vai estendendo, Caio. Porque às vezes a gente acha que a gente vai ferir uma pessoa com a verdade, e a gente pode até ferir, mas a gente tem feridas, né, Má, que são para a morte, e tem feridas que são para a vida. E esse tipo, a verdade é a ferida que liberta para a vida. E a mentira é o abraço que conforta para a morte. Porque na mentira a gente morre mesmo, e na verdade a gente ganha vida. Esse ano mesmo, eu recebi uma paciente que há uns 2 anos atrás, Caio, eu falei uma verdade muito, muito dolorida para ela, muito triste, e ela ficou com muita raiva de mim, ficou na defensiva, saiu brava, me mandou mensagem querendo me matar. 2 anos depois ela voltou, Caio. E, além disso, ela me indicou, hein? Ela me indicava pessoas. Olha só que coisa. Mas, Má, lembra? Isso eu vou abrir uma coisa nossa aqui, minha e sua. Quantas vezes você falava pra mim, se eu falar isso, o paciente vai embora e nunca mais volta. E eu que te falava. Que ele vai embora, a gente sabe. Agora que ele nunca mais volta, a gente não sabe. Porque pode ser que em algum momento ele volte. Porque sabe o que acontece? Quando a pessoa vai embora, da amizade, a pessoa vai embora. E aí, cara, aquela verdade é como um parafuso que vai entrando, entrando, entrando. Passa anos, aquilo toca a pessoa. E a pessoa fala, puxa, agora eu tô pronta para aquela verdade, né? Sim, sim. Tá. A gente não, fala. Não, pode falar. Eu estava vendo aqui que o pessoal colocou os comentários aqui. A verdade é que dói, mas é que você diz para você mesmo a sua própria verdade, mas você cresce e muda. A Ana Lúcia disse, a outra falou que a verdade passa por um processo de luto, de mentira. Tem até o luto, né? E o que a gente tem que tomar cuidado é para não jogar no outro o nosso próprio luto. Eu tenho uma amiga que ela fala assim para mim, Caio, se relacionar com você é para os fortes. Eu falo, mas por quê? Ela fala, porque você não tem medo de dizer a verdade. Sabe o que me incomoda, Má? Por que quem fala a verdade é considerado uma pessoa difícil e quem mente é considerado agradável? Que distopia é essa? Que distorção da realidade é essa que a gente está vivendo? Que o difícil é o que fala a verdade. Que o difícil é o que se posiciona. Que o difícil é que não mente, né? Exatamente, Caio. Como é terrível isso. É que nem esse Covid, que você vê pessoas que não estão tão atentas a isso e, de repente, está com resultado positivo, Caio, e sai fazendo as coisas e, sabe, que negação é essa? E aí, quando você faz um debate, quando você vai mostrar a verdade, a pessoa ainda fica sem falar com você. Já aconteceu isso comigo. Bom, só por causa do tempo, eu queria te fazer uma pergunta, Má. Me parece a mim que você esteve bem solta hoje. Conta pra gente um pouquinho desse seu desafio.
né, da coisa da rede social, de como a gente aprendeu com o que psicólogo tinha que tentar na forma e tal. E como é para você estar aqui fazendo uma live comigo, falando cu, falando de verdade, falando tudo isso? Tá aí pra gente. Para falar cu, buceta, peito, isso não pode falar, né? Não pode. Então, gente, o Caio é assim, ó, eu tô aqui eu tô no consultório ainda, né? Ele ligou, falou, ó, o seguinte, nós temos uma live marcada tal hora, agora. Não, mas como assim? Eu vou atender, não sei o quê, não quero fazer isso, não quero. Não, mas já está marcado, a gente vai falar sobre uma coisa, assunto simples, que é verdade e tal. E aí eu estou aqui. E a verdade é claro que eu estou nervosa, que eu fiquei nervosa, que eu não sou como vocês chofens, os chofens têm toda essa habilidade para gravar, para isso tudo. Mas está sendo bacana, está sendo gostoso estar aqui com Mas, você. Mar, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que interessa para nós aqui. Você acha que não ter tido tempo de se preparar não deixou você mais livre? Eu acho que sim. Você usou a estratégia, né? De já pegar. Porque, de repente, se eu fosse ter uma data marcada, eu iria, sei lá, iria estudar coisa que a gente já sabe, ia ser aquela coisa mais formadinha, mais, né? Porque a verdade também tem a ver com a coragem de se expor, né? Quer dizer, eu não queria uma pessoa aqui para reproduzir o que alguém disse. Eu queria saber a sua opinião. Né? E às vezes a gente também acha que está sendo verdadeiro, a gente vai dar uma palestra, vai participar de um grupo, a gente faz o quê? A gente se esconde atrás da teoria, a gente se esconde atrás do que alguém disse, a gente decore um texto, E aí, no final das contas, a gente apresenta uma farsa de quem a gente é, que não engana ninguém, que tudo que a gente mostra é como a gente está nervoso, como a gente está. E eu achei legal falar disso, porque eu te acompanho há bastante tempo já, e eu acho que eu nunca tive tão à vontade numa live. E eu sei que essa foi a live que você menos se preparou, né? Porque não teve tempo, eu fiz, daqui 2 horas a gente começa. Não, mas eu ainda tentei pegar o melhor ângulo, tentei falar, foda-se, eu tô cansada, eu vou fazer aqui mesmo, sentar. E é desse jeito, do jeito que eu tava atendendo, eu vim, né? Descalça, descabelada, com os negócios seguros aqui, ó, meu negocinho, e pronto. Muito bom. Bom, pessoal, eu queria, para quem assistiu com a gente até aqui, agradecer. Dizer que dizer a verdade é difícil, tem consequências, mas no final do dia, relações verdadeiras se baseiam em verdade, amizades verdadeiras se baseiam na verdade, crescimento verdadeiro se baseia na verdade, autoestima verdadeira se baseia na verdade. Eu tô aqui sem tomar banho, atendi o dia inteiro, suado. Cara, se a pessoa que vir aqui assistir essa live não tolerar que eu tô suado, ela não me tolera, porque é isso que eu sou de verdade. E aí, é melhor escolher poucas relações que tolerem quem a gente é de verdade, do que muitas relações que não amem quem a gente é. É porque a gente é só o que a gente é, né, Mar? Antes de ser psicólogo, de ser terapeuta, de fazer 10 anos de graduação, de pós-graduação, a gente é gente, com um monte de erro, com um monte de falha, com um monte de coisas. E se a gente trai. Se a gente tem desejo, a gente tem desejo. Se a gente tá gordo, a gente tá gordo. Se a gente, eu tenho um fudunço, se eu não passo durante um fedor, a gente tá no fedor, a gente tá no fedor. Né? E poder aceitar a nossa verdade é o primeiro passo da gente poder realmente mudar. E aceitar a verdade do outro é o primeiro passo da gente ter uma relação verdadeira. Porque a maioria das relações começam com um casamento e acabam com o divórcio, porque o casamento é uma grande mentira e o divórcio uma grande verdade. E se a gente invertesse? Se a gente resolvesse falar a verdade antes do casamento, para depois só mentir no divórcio? Talvez a gente não teria tantos divórcios, né? Exatamente. Mas está sendo muito agradável estar aqui. Quem sabe Quer falar mais alguma coisa? Quem sabe a gente não faz aquela outra? Agora ficou corajosinha. Agora tá corajosa. Já que realmente pode tudo, acabou. Pessoal, queria agradecer vocês. Mar, queria te agradecer. Se você gostou dessa live, manda para alguém. Manda para alguém que vai se beneficiar.
vocês ajudam, quando vocês divulgam o meu trabalho, o nosso trabalho, vocês ajudam o Instagram a crescer e mais pessoas a entrarem em contato com essas reflexões. Eu espero que você goste. Se você assistiu essa live depois, deixe seus comentários aqui. Eu sempre leio todos os comentários, respondo um por um, porque eu acho que a pessoa gasta um tempo escrevendo. É o mínimo que eu posso fazer, responder, né, Má? Enfim, obrigado. E é isso. Vamos terminar? Eu que agradeço e agradeço sempre por você ser verdadeiro na minha vida profissional, na minha vida de amigos, de psicólogo que você foi. Não é fácil, mas agora já tô craque já. Então tá bom, gente. Beijo pra vocês. Ah, Davi, ó, essa é a Márcia que eu falei pra você procurar pra ser seu terapeuta. Ó, já que aproveitar pra falar a verdade, já jogo aqui, ó, na live, que ele mandou um coraçãozinho, já aproveito, tá bom? Procura a Márcia que ela vai poder te acolher e falar umas verdades aí pra você, tá bom, meu filho? Então tá bom. Vai, Márcia, aproveita pra fazer indicação aqui no ao vivo. Pronto. Gente, beijo pra vocês. Tchau, tchau.